meus irmãos, vamos lá. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13. E essa palavra, ela tem algo especial para mim, porque esta foi uma das primeiras mensagens que eu preguei, um dos primeiros textos que eu preguei, quando eu ainda estava começando no ministério. Se eu não me engano, essa foi a primeira palavra que eu preguei quando cheguei em Junquerópolis, numa quarta-feira, foi quando eu preguei. Então eu tenho um carinho muito grande. E a palavra de Deus, ela é uma fonte de revelação. E eu queria nesta noite, eu orei dizendo: Deus, nos dá uma palavra para que a gente possa ministrar. E Deus nos levou para essa palavra aqui. Números, capítulo 13. Nós vamos ler o texto que diz assim, a partir do verso 25. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus, Números 13, 25. Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram a Moisés, Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Relataram o que tinham visto a toda a comunidade e mostraram os frutos que trouxeram da terra. Este foi o relatório que deram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Aqui está o tipo de fruto que nela há. Contudo, o povo que vive ali é poderoso, e as suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas viviam no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus viviam na região montanhosa. Os cananeus viviam perto do litoral do mar Mediterrâneo e no vale do Jordão. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós. Então espalharam entre os israelitas um relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Vimos até gigantes, os descendentes de Enaque. Perto deles nos sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Amém, meus irmãos? Quando nós olhamos para algumas coisas, por exemplo, alguns dias atrás nós estávamos aqui no nosso culto. Talvez você estava na sua casa, você estava com seus parentes, e nós estávamos atravessando o ano de 2023 para 2024. E as palavras que a gente diz é: feliz ano novo, olha, esse ano vai ser um ano extraordinário. As pessoas chegam para a gente e dizem: olha, esse vai ser o melhor ano que você já viveu. E quando nós começamos o ano, quando nós vivemos essa transição, existe uma grande expectativa. O nosso coração sente expectativa. Uma expectativa de que, se o ano que se passou foi difícil, esse ano vai melhorar. A expectativa de que, olha, aquele projeto que eu tinha, esse ano vai sair. A expectativa de que existe um melhor que está por vir. E eu sei que nós agora estamos em 1º de setembro. Daqui a alguns dias nós já vamos estar em outra festa. Daqui mais alguns dias nós estaremos na ceia. Nós estaremos em mais uma virada, se Deus assim nos permitir. Mas a verdade é que aquela empolgação, aquele ânimo que nós tínhamos, a verdade é que muitas pessoas hoje, no dia de hoje, ou passado esses meses, vivem um sentimento de frustração. A frustração porque talvez você percebe que adentra-se mais um ano. Talvez a frustração de que havia uma expectativa de mudança, de transformação. Mas hoje você olha para o cenário, e o cenário que se revela é talvez desse ano ser parecido com outro. Desse ano ser mais um ano em que as coisas não romperam como você imaginava. Esse ano talvez você se frustrou diante de alguma circunstância. Talvez esse ano o nível de luta e de batalha aumentou na tua vida. E eu sei que aquela empolgação, talvez aquele ânimo de muitos já se esfriaram.
quando nós nos desanimamos, quando nós perdemos a nossa força, quando nós perdemos essa esperança, meu irmão, a vida vai se tornando pesada. E quando nós olhamos para esse texto, quando eu trago essa mensagem aqui, eu faço uma pergunta: qual a tua disposição hoje? Diante daquilo que você falou, diante da expectativa que você tinha ao iniciar esse ano, diante dos projetos que você almejou, aonde você está? Como que eles estão? Será que esse ano você vai terminar dizendo: pastor, Deus me surpreendeu, pastor, olha, as coisas romperam de uma forma... Ou de repente você diz: não, pastor, infelizmente, tudo está indicando que a história vai se repetir, tudo está indicando que as coisas não estão mudando, tudo indica que a circunstância, as coisas serão do mesmo jeito. E diante disso, Deus me leva para esse texto, porque aqui nós vemos uma nação que é a nação escolhida por Deus, o qual Deus os tira do Egito. Deus conduz eles por um tempo de deserto, um povo que eles têm um futuro à frente, que eles têm uma perspectiva, um povo que carrega dentro deles uma promessa, um povo que carrega dentro deles uma esperança. O povo de Israel é o povo da promessa, assim como nós aqui nessa noite, nós somos o povo da promessa, porque nós temos promessas de Deus sobre as nossas vidas. Essa promessa que talvez não os fizeram desanimar no deserto, esse povo que caminha por muitos anos, esse povo que enfrenta o lugar de sequidão, e agora eles estão no limite da terra. Agora eles estão a alguns passos, seus olhos já conseguem visualizar de longe a terra. Eles estão diante de tanto tempo, depois de tanto sofrimento, depois de tanta angústia, eles agora estão diante de uma conquista. Eles estão com o seu coração cheio de expectativa. Eles já estão fazendo projetos de como que seria a conquista. E Moisés, meus irmãos, ele escolhe 12 príncipes. Ele escolhe 12 líderes. Não eram pessoas comuns. Ele escolhe liderança. Ele escolhe pessoas que influenciavam pessoas. Ele escolhe pessoas que estavam acima da média dos outros. E Moisés diz: olha, vocês vão fazer um relatório de como é essa terra, na intenção de bolar uma estratégia, de ver como que seria, como eles iriam adentrar, como que eles bolariam talvez uma ideia para conquistar cidades. Então eles vão, diga assim comigo, 12. São 12 líderes, são 12 espias, cada um de uma tribo de Israel. E o texto vai dizer que passam-se 40 dias. Eles percorrem a terra de Canaã, a terra da promessa. Eles percorrem todo aquele lugar. E aí eles voltam depois de 40 dias. E eles chegam diante da comunidade. Eles chegam diante de Moisés. Eles chegam diante de Arão. E agora 10 desses espias começam a trazer um relatório. E eles começam a dizer: olha, a terra é boa, realmente. Aquilo que Deus falou, aquilo que foi prometido desde Abraão, a promessa que havia, verdadeiramente o que Deus falou é muito mais do que nós podíamos imaginar. Aquilo que Deus prometeu é muito mais além. E eles pegam alguns frutos que eles haviam trazido. Eles nunca tinham visto o fruto daquele. Eles nunca tinham visto ou nunca experimentado a doçura das frutas daquele lugar. E eles começam a dizer: olha, essa terra é boa. O verso 26 do finalzinho diz: e eles mostraram os frutos que trouxeram da terra. Eu imagino as crianças sonhando. Eu imagino as pessoas dizendo: olha, esse tempo de sequidão, esse tempo de deserto vai mudar. Olha, cada um vai ter a sua casa, cada um vai ter a sua terra para produzir. Esse tempo de sofrimento encerrou. Mas é muito interessante que esses 10 espias, quando eles dizem: olha, a terra produz leite e mel, ele diz, ela faz isso com fartura. No verso 28, eles vão dizer o seguinte: contudo, diga assim comigo, contudo.
meu irmão, começa uma outra história. Eles começam a dizer: contudo, porém, mas o povo que vive naquela terra é um povo poderoso. As suas cidades são fortificadas, são grandes. E ele diz assim: nós vimos lá os descendentes de Enaque. Eles começam a trazer o relatório, mais esses 10 espias. Eles passam 40 dias observando, olhando tudo, mas algo prende a atenção deles. Eles trazem um relatório, eles falam para Moisés, mas eles guardam a cereja do bolo por último. Sabe quando aquela notícia que você dá a notícia todinha? Eu até lembro da história do mineirinho dando a notícia para o patrão. Não dá tempo de contar porque é longo aqui, mas o mineirinho começa dizendo: olha, doutor, eu estou aqui cuidando da fazenda aqui, e eu quero dizer que o papagaio morreu, aquele que você tanto gostava. Ele falou: mas morreu do quê? Morreu tanto gritar, mas gritar do quê? Do incêndio. Que incêndio? Do incêndio na casa. Que casa? A casa que tua mãe morava. E aí de repente, o homem morre, ouvindo a notícia, e o mineirinho fala: gente, só avisei para ligar, para falar do papagaio, já morreu. Então tem gente, meu irmão, que assim como esses espias, eles vão contando, mas eles deixam por último. E por último eles dizem assim: ó, mas tem um problema. De tudo aquilo, por exemplo, eu tenho aqui centenas de pessoas aqui hoje, e eu tenho existem vários lugares que eu posso fixar o meu olhar, existem vários lugares que eu posso focar, e diante daquilo de 40 dias, existe uma imagem que não saiu deles. Diante de tudo que eles viram, não foi os frutos que ficou no coração deles. Não foi a terra que mana leite e mel com fartura. Não foi isso que tomou o centro do coração deles. Não foi isso que chamou a atenção. O que chama a atenção desses 10 espias? Eles dizem assim: ó, tem um grande problema, porque aquela terra é uma terra de gigante. Aquele povo devora todo mundo. Aquele povo mata todo mundo que vai lá. Nós seremos destruídos, nós seremos aniquilados. Olha, não tem o que fazer. E diante disso eles desanimam. Diante disso, todo aquele sonho de anos cai por terra. Diante dessa imagem que fica diante deles, agora eles são acometidos de um desânimo. Agora eles são acometidos de uma amargura. Agora aqueles corações que estavam em festa, aqueles corações que estavam celebrando, aquelas famílias que estavam imaginando a terra que elas iriam cultivar, agora diante deles eles só conseguem enxergar morte, destruição. Não tem mais saída, porque a nossa única esperança era adentrar a terra, mas não podemos adentrar, porque seremos mortos, seremos destruídos. Meu irmão, o que isso aqui nos ensina? É por isso que eu junto essa palavra com a introdução que eu fiz, dizendo que a gente tem muitas expectativas. A gente começa um ano com muita empolgação, com muito entusiasmo. A gente começa com muitos planos, mas quando surgem as dificuldades, mas quando surgem as lutas, quando surgem os momentos difíceis, a gente só consegue olhar para o problema. A gente só consegue olhar para aquelas circunstâncias. Existem pessoas que se prendem àquilo. Elas não conseguem mais tirar o olhar. Entenda, meu irmão, que existe algo muito interessante. Existem pessoas que elas têm um filtro no olhar delas. Como assim, pastor? Sabe quando você tira uma foto, você pode escolher no celular colocar um filtro. Então aquela foto que foi projetada, ela é alterada por aquele filtro. Você pode colocar um filtro mais vermelho, um filtro antigo. Quem é jovem aí sabe o que eu estou dizendo. Ou vamos imaginar que eu estou olhando aqui e agora eu coloco um óculos vermelho, eu começo a enxergar as coisas vermelhas. Eu coloco um óculos azul e eu começo a enxergar as coisas azuis. Então preste bem atenção, porque existem pessoas que elas têm um filtro no olhar delas. Porque de tudo que acontece, é como se elas fizessem um percurso tal, mas sempre elas terminam no mesmo lugar. Elas sempre focam no problema. Elas sempre focam
na dificuldade. A pergunta é: por que Deus permite? Ou por que Deus não avisa eles antes, dizendo dessa dificuldade e apresentando essa dificuldade para eles? Por que Deus não faz isso, meus irmãos? Porque, meu irmão, existe algo interessante. As dificuldades que se apresentam no caminho, elas têm o poder de espremer, de colocar para fora, de manifestar aquilo que está dentro do nosso coração. Nós podemos colocar palavras bonitas, nós podemos criar expectativas, nós podemos escrever frases lindas, nós podemos no começo do ano fazer sonhos, contar para os outros, mas as dificuldades que surgirão durante a trajetória, as lutas que vão surgir no decorrer do ano, no decorrer da vida, ela vai espremer aquilo que está dentro de nós. O que aqueles gigantes? O que aquelas cidades fortificadas? O que aquelas lutas, aquelas dificuldades, o que elas fizeram com esse povo de Israel, com esses 10 espias? Elas espremeram, elas revelaram como estava o coração deles. Porque se o nosso coração não for um coração cheio de fé, nós seremos apenas pessoas de expectativas. Nós seremos apenas pessoas de projetos. Nós seremos apenas pessoas que terão promessas, mas nunca conseguiremos viver verdadeiramente todo o projeto que Deus tem para nós. Meu irmão, nós precisamos de uma fé, porque quando essas circunstâncias vêm, quando as adversidades vêm, ela revela, meu irmão, aquilo que está dentro do coração da gente. Pessoas que elas conseguem olhar e elas focam, elas dão mais ênfase no problema, na dificuldade, na dor, na luta que tem ali. Elas só conseguem, e isso faz mal. Porque aquilo que você foca, preste bem atenção, aquilo que você foca determina o seu estado de ânimo. Aquilo que você prende o teu olhar revela para nós mesmos o nosso estado de ânimo. E outra coisa, e modifica o nosso estado de ânimo. Se nós olharmos para as dificuldades, se quando surgem problemas, se quando vem as adversidades da vida, porque a vida, meu irmão, olha que loucura, há uma semana atrás, talvez foi um dos domingos mais frios do ano, não é? Chovendo, frio. Hoje talvez um dos mais quentes. Olha como que é a vida. Olha como que a vida é. A vida é feita de altos e baixos. A vida é feita de oscilações. É normal. Quando a pessoa vai no médico, ele coloca o aparelho e de repente mostra aqueles sinais, e para cima e para baixo, aqueles risquinhos ali. Meu irmão, isso é uma notícia muito boa. O problema é se fizer assim, e a linha fica reta. Eu quero que você entenda que a vida normal, não a vida fantasiosa, a vida normal, ela é feita de altos e baixos. A vida normal ela é feita de estações. Existem estações da primavera, que é muita flor, o verão, que tem os seus frutos, mas existe outono, existe inverno. A vida é feita, mas a forma como eu lido com esses problemas, a forma como eu enfrento, a forma como eu prendo a minha atenção, ela muda o meu estado de ânimo. Por isso que é muito importante, meus irmãos, a gente olhar para dentro de nós e a gente fazer constantemente um autoexame de como anda o nosso ânimo. O que é ânimo? Ânimo é uma força que vem. Ânimo é uma motivação interior que vem da parte de Deus e que nos faz romper os dias difíceis. Ânimo é algo que Deus coloca dentro de nós, que é produzido pela fé, que nos faz, mesmo diante das noites mais escuras, nos faz a gente se levantar. Ânimo é aquilo que, olha, eu não quero, mas eu vou. Olha, eu não estou sentindo, mas o ânimo é isso. Por isso que a Bíblia diz assim:
Deus fala para Josué: seja forte e tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, Josué. Por quê? Porque sem ânimo você não rompe, sem ânimo você não conquista. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios capítulo 4, ele vai dizer: nós somos pressionados de todos os lados, mas nunca desanimados. O apóstolo Paulo está dizendo que ainda que nós venhamos a nos desgastar exteriormente, ele diz: interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Por quê? Porque existe um ânimo, existe uma força que vem, que brota. Da onde que ela vem? De uma fé em Deus. Então, por que Deus permite isso aqui? Por que Deus permite talvez o inimigo, a adversidade? Por que Deus permite? Para a gente avaliar a nossa fé, para nós avaliarmos o nosso ânimo. Meu irmão, eu não estou brincando com vocês, eu estou falando algo sério. Nós precisamos avaliar o nosso ânimo, porque a Bíblia fala de um personagem chamado Caleb. E Caleb, meu irmão, ele é uma incógnita, porque depois de mais de 45 anos, Caleb já tinha seus 85 anos aqui. E quando chega o momento dele conquistar a terra, dele tomar posse do lugar que Moisés havia prometido a ele, Josué diz assim: Caleb, você não precisa ir. Caleb, olha, fica aqui, você já está com a idade avançada, olha, descansa aqui. E Caleb diz assim: assim como era a minha força há 45 anos atrás, é a mesma até hoje. Assim como era o meu ânimo há 45 anos atrás, ele é o mesmo até hoje. Meu irmão, quando existe fé no nosso coração, quando essa fé de Deus, ela está em nós, ela não nos deixa cair, ela não nos deixa prostrado, ela não nos deixa desanimado. Ao contrário, mesmo quando as lutas vêm, ela nos coloca de pé e nos faz avançar. Você pode aplaudir a Jesus aqui nessa noite? Diga assim: as adversidades, elas são um exame da nossa fé. Tome cuidado com o desânimo, meu irmão. Primeiro porque o desânimo, ele contagia. O desânimo contagia. O texto vai dizer que esses homens que são líderes, que trazem o relatório, são 12, em exceção de Josué e Caleb. O verso 32 vai dizer assim: ó, então espalharam entre os israelitas o relatório negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Ou seja, eles espalharam um desânimo. O desânimo, meu irmão, ele contagia. E nós estamos falando de líderes. Porque um líder, quando ele desanima, uma liderança, quando ela desanima, um pai e uma mãe de família, quando você desanima, você tem o poder de matar toda a geração que está atrás de você. Uma questão é você desanimar sozinho. É só você no mundo. Mas a grande maioria de nós aqui, temos pessoas que estão olhando para nós. Existem pessoas que estão se espelhando em nós. Existem pessoas que nós somos uma inspiração, o pai, a mãe. E quando esse desânimo, esse abatimento, ele vem sobre um líder, sobre um pai e sobre uma mãe, isso tem o poder de matar uma geração que vem por detrás. Porque é isso que aconteceu. Olha o que diz o capítulo 14, no verso 1. Números 14, 1 diz assim, ó: então toda a comunidade começou a chorar em voz alta e continuou em prantos a noite inteira. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Olha, meu irmão, o poder de um relatório. Olha o poder de uma liderança
de líderes que não tinham a fé em Deus, que não conseguiam confiar em Deus. E que isso acontece porque essa adversidade revela. Eu te pergunto nessa noite, o que as tuas lutas, o que as tuas adversidades têm revelado o teu coração? Porque se tem uma arma que nós precisamos nas nossas vidas, para a gente não ficar à beira do caminho, se tem uma arma que nós precisamos carregar, que nós devemos ter na nossa vida, porque Deus vai dizer assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Meu irmão, a fé é esta arma que precisamos carregar. Sem esta fé, nós iremos perecer. Eu lembro de um hino do cantor cristão, que ele diz assim, ó: quantos que corriam bem, já não mais contigo vão. Quantas pessoas que você conhece que estavam correndo, que estavam cheios de expectativas, mas de repente eles pararam. De repente eles se entregaram para a vida, se entregaram para as circunstâncias, e eles não conseguem mais romper. Agora, essas adversidades, elas não revelam somente a falta de fé, mas elas revelam que existem muitas coisas dentro do nosso coração, e uma delas é a incredulidade. Olha o que diz Hebreus, o livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus, meu irmão, é muito parecido com o livro de Números, Êxodo, Deuteronômio. Hebreus capítulo 2, versos de 6 a 8, diz assim, deixa eu só citar antes de ler para vocês. Quando essa adversidade vem, ela tem o poder, meus irmãos, de fazer com que nós duvidemos do poder de Deus. De olhar para Deus e dizer assim, ó Deus, a impressão que o Senhor não se importa comigo, porque o Senhor permitiu isso. Essa incredulidade que é revelada pelas circunstâncias. O que é essa incredulidade? É aquilo que te faz murmurar. O que é incredulidade? É aquilo que te faz entrar em desespero. O que é incredulidade? É aquilo que rouba a tua alegria. Por quê, pastor? Porque quando você tem fé, mesmo diante da adversidade, você tem a esperança, você tem a expectativa de que isso vai passar, de que algo vai mudar. É tão interessante, isso é um mistério que eu estava chegando hoje de manhã em casa e eu comecei a admirar o ateu. Quem é ateu? Por quê? Porque o cara tem que ser muito forte, meu irmão, para ser ateu. Porque não é difícil, é muito difícil ser um ateu. Por que eu falo isso? Porque eu estou chegando em casa, ontem a gente vai dormir, eu moro bem em frente à pista de caminhada ali, e aqueles ipês só tem galho, só a árvore e os galhos, não tem folha, não tem nada. Ontem à noite, aí você acorda de manhã, todos despertam na mesma noite, e você chega de manhã e está florido, meu irmão, é uma loucura. Um dia eu vou ficar acordado a noite inteira para ver esses benditos IP, como que esse negócio vem. Meu irmão, é uma loucura, segunda vez esse ano que acontece. Você vai dormir, não tem nada. Quem mora lá perto sabe o que eu estou falando. Não tem, os galhos estão tudo seco. E aí, amanheceu o dia, aquilo, meu irmão, está repleto, todos em sincronia. Como que um avisa para o outro? Como que eles combinam dizendo, gente, ó, é dia 1º, beleza? Como, meu irmão? É Deus que faz isso. Por isso que eu admiro o ateu, porque eu fico pensando, como que ele quebra a cabeça? Porque pra gente é fácil, olha como que Deus faz. Mas o ateu, como que ele explica? Irmão, eu quero dizer para você que nós temos um Deus que é tão poderoso. E que esse Deus que nos ama, esse Deus que tem o extraordinário sobre as nossas vidas, mas muitas vezes diante dessas lutas, nos faz duvidar do poder de Deus. A incredulidade, meu irmão, ela revolta o coração de Deus. Por quê? Porque a incredulidade reduz
Deus a nada. Como assim? Imagine que Samuelzinho está com medo de atravessar a rua porque tem um cachorrinho pequenininho assim, ele está com medo. E aí eu falo, pode ficar tranquilo, filho, eu vou com você. Ele fala, não vou não, eu não confio em você. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquele cachorrinho, talvez de 15 centímetros, ele é mais forte do que eu. Meu irmão, quando nós desanimamos, preste bem atenção, porque às vezes nós não temos a noção do que é a incredulidade no nosso coração. E o que é a incredulidade, ela revela para Deus. Porque às vezes nós nos desesperamos, nós perdemos a alegria, porque o povo de Israel se desespera, o povo de Israel, o pavor toma conta deles, eles dizem, nós vamos voltar para o Egito, e eles dizem, vamos pegar um líder, eles reduzem Deus a nada. Porque Caleb e Josué dizem assim, mas Deus é com a gente, mas isso para eles não é suficiente. A incredulidade muitas vezes nos faz, meu irmão, colocar Deus na posição de um nada, de alguém insuficiente, de alguém que não tem poder de trazer a providência para a minha vida. Muitas vezes nós reduzimos Deus a nada. Não, pastor, eu creio. Não, eu creio que Deus... Não, meu irmão, crer não é saber, crer é se comportar. Crer não é saber que Deus pode, mas crer é eu viver na expectativa de que eu tenho um Deus sobre a minha vida, de que Ele provê o dia de amanhã, de que Ele me sustenta. Meu irmão, crer é muito mais do que saber. Às vezes nós não percebemos, mas nós reduzimos a Deus a um cheque de R$1.000 que eu tenho que cobrir amanhã. Eu me desespero porque eu digo, esses R$1.000 é mais poderoso do que o Deus Criador dos céus e da terra. Às vezes eu me desespero porque eu digo, essa enfermidade, ela não é capaz, ou seja, ela é capaz de derrotar o Deus que eu sirvo. Meu irmão, a fé é uma expectativa de que não existe nada, nem gigante, nem adversário, nada mais poderoso do que o nosso Deus. Porque a Bíblia cita aqui, e eu quero encerrar com isso, a Bíblia cita esses dois personagens que são Josué e Caleb, porque Josué e Caleb, ou Caleb e Josué, eles dizem assim, olha gente, o verbo... Se eram 12 espias, e 12 viram as mesmas coisas, como que 10 conseguem se comportar diante do desespero, diante do pranto, diante da dor, e 2 deles dizem assim, ó, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos partir agora mesmo. Não precisa nem estratégia, não precisa, nós vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele, e o texto diz, com certeza podemos conquistá-la, não tem dúvida de que nós iremos conquistá-la, mas por quê? Porque temos um Deus ao nosso lado, e porque Ele está ao nosso lado, nós podemos todas as coisas. Não reduza Deus, em nome de Jesus, não reduza Deus. Não reduza Deus na tua vida. Não coloque Deus na dimensão de um Deus muito fraco, de um Deus sem poder, de um Deus que não consegue romper, de um Deus que não consegue tocar na minha vida e na minha história. Não, olha lá em Números 14, verso 8, o mesmo Caleb dizendo, e se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite e mel com fartura. Não se rebelem, diga assim comigo, não se rebelem contra o Senhor.
O texto diz assim: não tenham medo dos povos da terra diante de nós. Eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenha medo. Olha o que ele diz. Meu irmão, eu quero dizer algo aqui para vocês. Quando você lê o texto e você avança depois, nós estamos em Números, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, depois tem Deuteronômio e depois nós temos Josué. Em Números conta a história, Deuteronômio, Moisés, ele refaz, ele reprega toda a lei de Deus, e Josué fala da conquista da terra. Quando você vai para Josué, mais ou menos capítulo 3 até o capítulo 5, porque assim, o que eles falaram que os povos iriam fazer com eles? O que os 10 espias falaram? Iria devorá-los, não era assim? Que eles devoravam. Quando você vai lá para Josué, e eles vão até Raabe, que morava na muralha ali, Raabe diz assim, está todo mundo apavorado, porque eles estão sabendo que vocês estão se aproximando. E o povo daqui de toda a região, eles ouviram falar das coisas tremendas que Deus tem feito. Eles estão desesperados. O inimigo consegue reconhecer mais o poder de Deus do que o próprio povo de Deus. Olha como que a nossa mente, ela cria as coisas. Olha como que a nossa mente, esse filtro, essa incredulidade, essa falta de fé, ela nos reduz. A gente nem luta, mas a gente já se dá por derrotado. A gente se desespera por coisas que talvez nunca vão acontecer. A gente chora por fantasias que criamos na nossa mente. A gente se amargura por lutas que nós criamos e que na verdade são fictícias. Porque é isso que a falta de fé ela gera em nós. O que nós precisamos, meu irmão, para que nós possamos terminar bem esse ano que começou há poucos dias? Como que você pode sair daqui dessa noite redobrado o ânimo, redobrado a sua força, redobrado o seu vigor? Nós precisamos ser despertados nessa fé. E a fé, ela só vem debaixo de uma comunhão, de um relacionamento com Deus. Se você estiver muito longe de Deus, se você estiver muito distante dele, você não vai ter a fé dele no teu coração. Mas quando você anda, meu irmão, diante de um relacionamento profundo, meu irmão, Josué e Caleb eram homens de intimidade com Deus. E quem tem intimidade não tem desespero. Quem tem intimidade, ele sabe que a qualquer momento Deus se levantará. O apóstolo Paulo está no navio que está naufragando, com 218 homens dentro, 15 dias sem ver sol, tudo escuridão, e os homens desesperados achando que ia morrer. Mas Paulo é um homem que tinha intimidade com Deus. Paulo era um homem que ouvia a voz de Deus. E numa noite escura, quando aqueles homens estavam desesperados, o anjo do Senhor apareceu até Paulo e disse assim: Paulo, ninguém vai morrer, ninguém vai se perder. O desespero entra quando nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. Se você não aprender a ouvir a voz de Deus, se você não aprender a ouvir essa voz, as outras vozes, meu irmão, liga a televisão, o que você vai ouvir? Liga a televisão, a pior seca da história. Liga a televisão e olha, meu irmão, quais são as vozes do mundo? Quais são as vozes que têm sido ecoadas? Deixa eu falar aqui para você. Nós, eu e você, diga assim, eu. Meu irmão, você só vai sobreviver se você aprender a ouvir essa voz. Porque quando tudo diz que não,
existe uma voz que ela me leva a prosseguir. Quando tudo diz que não, existe uma voz que ela me conduz para a vitória. Quando tudo diz que não, quando tudo está contrário, quando os gigantes se levantam, quando existe uma voz que diz assim, ó, pode ir, eu estou contigo. Existe uma voz. E esse Deus, Ele está aqui nessa noite, porque se você entrou desanimado, Ele quer te levantar, Ele quer te colocar de pé, Ele quer redobrar esse ânimo na tua vida.